o que eu ouço por muitos lugares, vejo Deus fazendo em mim e pergunto, Senhor, será que isso está acontecendo mesmo? E eu começo a observar aonde eu vou, aquilo que eu tenho ouvido, a gente entende que nós estamos debaixo de uma estação favorável ao ensino. Eu me lembro que eu conversando uma vez com o Bruno do Morada, e ele contando que ele estava conversando com o Danduque, que eu não sei se você é familiar com esse nome, mas ele é um ancião americano que viveu no Brasil há muito tempo atrás. Ele foi praticamente o ativador daquele avivamento que houve em Belo Horizonte, que surgiram David Keelan, Cirilo, Judson, Diante do Trono, Nívia Soares, enfim... Essa turma se reunia numa casa e ficava simplesmente experimentando Deus e, enfim, chacoalhou o Brasil em termos de adoração. E o Bruno perguntava para o Danduque, aí, o que é que o senhor vê Deus fazendo? Ele falou, cara, você está me perguntando de adoração? O Brasil já aprendeu a adorar lá atrás. Não é a respeito de adoração que está acontecendo agora, é a respeito de ensino. É a respeito de ensinar a palavra. E o Bruno vira para mim e fala, e aí eu percebo que você já não viaja com banda a uma cara, fica só pregando. O Gustavo, o Guga... está só pregando, já não ministra louvor, já tem um tempo. E cada vez mais Deus está atraindo gente para a palavra, 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 para a palavra. Cara, não interessa se você é músico, mas palavra. Não interessa se você é um professor, se você é um médico, se você é um dentista, se você trabalha na prefeitura. Palavra. É tempo de estudo, é tempo. Se é uma estação favorável ao ensino, é uma estação favorável ao aprendizado. Assim, meus olhos sempre tiveram nos mestres. Eu sempre olhei para esses caras. E eu começo a entender, o tempo vai passando. Eu estou na porta dos meus 50 anos. Eu falo, cara, Deus está me trazendo naturalmente para um período em que agora... crente precisa de um número profético para tudo, né? Mas assim, o sacerdote servia no templo até os seus 50 anos. A partir dos 50 anos, o trabalho braçal acabava, ele passava por uma fase de ensino. Então eu me agarro com esse número e falo, cara... eu preciso agora abraçar o que está vindo sobre mim, porque o novo de Deus para mim é isso. E entender, cara, o Brasil, a igreja cresceu, a pandemia foi muito evangelística, as igrejas estão lotadas, velho. O que parecia que ia zoar tudo, não zoou, não tem como zoar o que Deus está fazendo. Então, agora é hora de sala de aula. É hora de voltar para esse ambiente de quadro negro, de você escrever com giz, cruz, batismo, enfim, ensinar tudo de novo. Porque chegaram multidões que não sabem nada. E não tem obrigação de saber se ninguém ensinou. Como vão crer se ninguém pregou? E como, enfim, é preciso ensinar, é preciso um tempo de ensino. Ou seja, cara, nós somos a igreja brasileira, e a igreja brasileira, em tão pouco tempo de história, já viu demais. A gente já viu avivamento demais, a gente já viu derramar a gente já teve Billy Graham vindo, lotando Maracanã, antes do Descende, o Billy Graham já lotava estádios no Brasil. A gente já teve manifestações de cura, a gente já teve, derramar de cura e libertação. Eu não sei, um tempo atrás, quando eu aceitei Jesus mesmo, todo culto tinha uma demonhada manifestando. Muito demônio manifestando. Nunca mais vi um demônio manifestando. Não estou com saudade, mas nunca mais vi demônio. Nunca mais vi um demônio manifestar. Nunca mais. Ou seja, mudou a estação. Isso me fala de um perigo, porque parece que as pessoas estão tão demonizadas já na mente, num jeito de abrir, que o bicho pode ficar jogando videogame lá, que, enfim, o povo já está tudo demonizado mesmo. O diabo fala, não precisa mais nem entrar naquele ali. Mas é sério, é um jeito de pensar, é uma forma de pensar tão demoníaca que o diabo não precisa mais nem entrar. É uma guerra ideológica que a gente vê hoje. É na mente. Então, se é na mente, é uma época de ensino. Medita. Enche teu coração, tua cabeça com palavra, palavra, palavra. Como é que eu me blindo? Qual é o capacete que me blinda? É o da salvação, cara. Eu preciso da palavra. Então, a gente está num ambiente como esse, que a gente já viu cura, a gente já viu avivamento de louvor, a gente já viu libertação, a gente já viu um monte de coisa. Mas o que eu percebo, pelo que o Salmo 23 está me dizendo aqui, hoje, é que a chave para atravessar esse tempo não é a respeito do poder que eu já vi, não é a respeito dos arrepios, não é a respeito do pó de ouro caindo do céu, dos dentes de ouro na boca.
talvez seja a respeito de disciplina. Por quê? Esse cara vem andando com Deus. E parece que ele está só curtindo Deus. Porque, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Cara, dentro dessa experiência, existe um ensino. E qual é o ensino? O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Porque no final do Salmo, o salmista dizendo que ele aprendeu. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não está falando só de futuro, está falando, me seguiram até aqui. Tem me seguido desde lá. Então me seguirão. Ou seja, está falando que esse cara aprendeu algo. Bondade e misericórdia me seguirão. Ok. Veredas de justiça. Justiça fala da vontade do Senhor. Fala de você aprender algo que é justo, que é exato, que não tem falta. Ou seja, no momento que eu caio para dentro do vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, eu não sei se você entende isso, mas o poder da morte é o medo. Quando Deus diz para Adão, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Ou seja, você vai ativar a morte se você comer dela. Adão comeu e não morreu, mas ativou a morte. E no momento que ele ativa a morte, qual é a primeira coisa que ele experimenta? Medo. Quando Deus aparece, ele se esconde. Deus fala, onde é que você está? Ele fala, estou aqui, o que você está fazendo aí? Ouvi o som dos teus passos no jardim e tive medo. Ou seja, quando a morte é ativada, o medo aparece dentro do coração do homem. E o medo é o governo da morte. A morte governa a humanidade pelo medo. Ou seja, você entra num ambiente onde tudo te inspira medo. É o vale da sombra da morte. O som é de medo, o cheiro é de medo, a temperatura é de medo. É tudo medo. Ou seja, a tentação é para que por causa do medo você volte atrás e saia correndo. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Uou! Esse cara está quase aprovado. Porque no ambiente de medo ele não tem medo. O medo não domina esse cara no ambiente onde o medo reina. E por que ele não tem medo? Ele diz, porque tu estás comigo. Ele sabe. Ele não está vendo. Ele não está sentindo. Mas ele sabe, tu estás comigo. Em outras versões diz, não temerei porque sei que tu estás comigo. Então fala de algo que eu aprendi nesse tempo todo andando com Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele está comigo. Agora, qual é a prova? Então fala de dois instrumentos de um pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E cara, eu nunca consegui imaginar uma vara e um cajado sendo consolo. Porque a gente sempre, ainda mais nos dias de hoje, não pode dar um tapa no menino, no seu filho, né, eu digo. Ainda mais uma vara e um cajado. O que você está fazendo com esse menino? Está espancando? Não, estou consolando ele. Não, a gente não vê dessa forma, né? Mas ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. No original essa palavra quer dizer, eles me dão segurança. Me dão conforto. Então eu começo a meditar, Senhor, o que significa a tua vara e o teu cajado sobre mim num ambiente como esse? E perguntando para o Senhor, a resposta veio bem simples, ou seja, a vara e o cajado representam disciplina. A disciplina do Senhor, aquilo que você aprendeu com Ele. A vara e o cajado representam disciplina. A disciplina do Senhor, aquilo que você aprendeu com Ele, isso te mantém no prumo. Isso te faz atravessar esse caminho. É a tua vara e o teu cajado, é a disciplina que me mantém firme, seguro, confortável, sabendo que Ele está comigo. Então é uma época de um culto realmente racional, como diz na Bíblia. Não é mais a respeito de você simplesmente vir para a igreja para fritar. Por quê? É muito legal ver isso. Mas a gente está num ambiente onde Paulo, por exemplo, não tinha problema com crack. Ele não teve que escrever nada a respeito de cocaína na Bíblia.
Era no máximo uma galera que bebia demais, mas assim, não tinha, não era pedra, não era, enfim, não era os BO que tem hoje. A gente vem numa geração onde todo mundo não, mas a maioria estava escravizado de experiências. Então as pessoas vêm para a igreja atrás de experiência. Tá, e se Deus quiser que você não tenha experiência alguma, só saiba. E se a manifestação do Senhor nesse tempo não for a respeito de você ficar chapando, for a respeito de você se alimentar dele. Ele está nos dando disciplina. Cara, quando tudo parou, quando tudo fechou, eu não sei o que aconteceu contigo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu me assustei porque você é ministro, você está sempre pregando, viajando para pregar, viajando para pregar. Pregar é que nem um músculo que está ativo. Se você está correndo, você corre bem. Se você não está correndo, você vai correr, você corre mal. Você está pesado, as pernas não estão fortes. Pregar é a mesma coisa. Você está pregando, mano, você está afiado. Agora você para de pregar um tempo, você voltar a pregar, meu Deus do céu, é enferrujado o negócio. Então assim, eu estava no ativismo, no sentido bom da palavra, estava em atividade, e de repente você fala, cara, vai tudo parar. Eu me sondei e perguntei para o Senhor, como é que vai ser a minha vida com Deus agora, sem a atividade? E cara, para o meu espanto, o meu bom espanto, foi uma época em que meu devocional foi para níveis que eu nunca tinha experimentado antes. Meus períodos de leitura bíblica, pô, eles voaram de adorar a Deus em casa, enfim, de não depender de absolutamente ninguém para adorar a Deus. Porque, e se esse tempo não passa, você nunca mais vai adorar o Senhor? É um tempo de, meu irmão, não tem quem ore por mim, ora você. Não tem quem leia a Bíblia para mim, leia você. Não tem, adore você. Faça da tua casa um lugar de adoração. Ou seja, é um tempo em que Deus nos deu tempo. A gente sempre reclama do que a gente perdeu nesse tempo, mas não agradece pelo que a gente ganhou. Cara, você ganhou tempo para botar a casa em ordem. Muito tempo, olha, tempo até demais para botar a casa em ordem. Você foi meu irmão, não tem quem ore por mim, ora você. Não tem quem leia a Bíblia para mim, leia você. Não tem, adore você. Faça da tua casa um lugar de adoração. Ou seja, é um tempo em que Deus nos deu tempo. A gente sempre reclama do que a gente perdeu nesse tempo, mas não agradece pelo que a gente ganhou. Cara, você ganhou tempo para botar a casa em ordem. Muito tempo, olha, tempo até demais para botar a casa em ordem. Você foi proibido de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar com as pessoas do lado de dentro. E você acha que Deus estava aonde enquanto estava todo mundo dentro de casa? É o convite do Senhor. Quando a gente fala, qual é meu chamado? Você pensa que o seu chamado é vai. Não, o seu chamado é vem. Quem chama fala vem. Chamado é vem, ou seja, é um convite do Senhor. Meu pastor falou disso uma vez que eu achei fantástico. Uma coisa a respeito do lugar secreto, quando você chega, Deus já está. Você não convida Deus para o lugar secreto. Tu, quando fores orar, não faça como os fariseus hipócritas, que gostam de orar em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos e ouvidos, porque eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Porque o teu pai, que está em secreto, vai te recompensar. Ele já está lá te esperando. Ele te convidou. Então fique em casa. Mas Deus, como é que eu não... Não, filho, você está olhando para o lugar errado. Eu já estou lá te esperando. Para que você tenha disciplina. É incrível porque isso aconteceu depois do Descende. Todo mundo levanta o tênis para cima. Eu vou para as nações, finalmente. Todo mundo diz que vai. Aí dá 2 semanas, não, ninguém vai para canto nenhum. Você vai para casa, bicho. É pegadinha, Senhor? Não. Você já percebeu? Eu não sei quantos de vocês sabem que o Descende, antes de chamar Descende, chamava The Call.
por respeito a quem não sabe, era um movimento liderado por Lou Engle, um americano, que ele, por anos a fio, ele reunia centenas de milhares de jovens na frente do Capitólio lá nos Estados Unidos para orar, se consagrar. Era jejum e oração. O decol, o chamado. Esse movimento era a respeito de consagração, oração e jejum. Muitos jovens fazendo voto de Nazireu, enfim, a galera se consagrando geral. Até que ele entende que o tempo do decol acabou e transiciona isso para uma nova liderança e agora se chama Descende, a respeito de ir. E conversando numa live com um pastor amigo meu, ele falou: Rodolfo, você não percebeu um negócio interessante? Eu falei: o quê? Ele falou: não existe Descende sem decol. Então ninguém vai enquanto não vier. Antes de você ir, você foi chamado para disciplina, oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Ou então você vai estragar o mundo em nome de Jesus. Não, você vem primeiro. A gente ainda está num tempo de provação. Amém? Tem um texto que eu peguei aqui no meu telefone, que fica mais fácil. Está em Mateus 24, a partir do verso 3. Só ouça com atenção para a gente ganhar tempo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles querem saber quando será o fim. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ou seja, aqui já tem uma coisa implícita. Se é para ninguém vos enganar, é porque muitos vão ser enganados. Amém? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então assim, você já vai precisar estar ligado para não ser enganado quando todo mundo vai estar sendo enganado. Amém? Você vai ter que ser muito sólido dentro de você, para num tempo onde muitos estão sendo enganados em nome de Jesus, e você não vai ser enganado. Amém? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Más notícias. Guerra é morte. Você vai estar ouvindo falar de morte. Vede, não vos assusteis. Ou seja, isso vem para te assustar. E Jesus está dizendo: não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Tem cara de fim, mas não é o fim ainda não. Aí Jesus continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Más notícias. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Não é nada isso ainda. Então, olha a caixinha de preciosas promessas aí, tá? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, você está investindo em ser legal, um crente legal, para a galera te achar maneiro, esquece, velho. Você está investindo no treco errado. Promessa de Jesus: você vai ser odiado por todo mundo por causa do nome dele. Tá bom? Se você tem problema com: ai, não me curtiram, perdi seguidor. Olha aqui. Olha, ele continua, ainda piora. Ele fala: ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Caramba. Trair e odiar uns aos outros. Ou seja, é um tempo em que vai ser difícil confiar em alguém. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cara, isso é muito sério. Porque você vai olhar para os lados e não vai achar nada. Entendeu? É falso Cristo, é falso profeta, é rumor de guerra, é gente se traindo, se odiando, você sendo morto, sendo odiado de todo mundo. Você tem ideia do tanto que isso daqui está deixando você só? Amém? Você percebe? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Para, como é que é? Quem perseverar até o fim será salvo, cara. Eu não sei se você percebe que ele fala: muitos falsos profetas, muitos enganarão, o amor de quase todos, tudo plural, rumores de guerras, pestes, terremotos.
vão se trair, trair-se-ão, odiar-vos-ão. Plural, 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 mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é tempo de você ser responsável pela sua vida com Deus, cara. Porque a gente vai atravessar um tempo. Eu não estou falando da pandemia não, isso daqui é um ensaio. Você fala, isso daqui é uma das taças. Não, quando as taças lá de Apocalipse foram derramadas, fala de 1/3 da humanidade morrendo, né? Esse tanto que a gente está vendo hoje não. Vai ficar bem pior, isso daqui é um ensaio. Ainda vai vir coisa bem mais séria. Mas eu preciso passar aprovado por esse tempo. Entendeu? Porque a igreja de Cristo, ela é bem menor do que você imagina. Não se assuste com os números, está vendo muita multidão. Tem muita multidão. E Jesus nunca considerou isso a igreja. Ele está nos chamando para viver um tempo em que a gente precisa estar tão sólido com Ele no nosso relacionamento, porque é só assim a gente cumpre o nosso papel. Eu quero encerrar te falando de um cara chamado Josué, o moço que servia Moisés. Esse cara testemunhou Moisés andando com Deus a vida inteira e só sofrendo por causa disso, cara. Parece que o único amigo de Moisés era Deus, e o próprio Deus chamava Moisés de amigo. Josué não tinha suas próprias experiências com Deus, ele tinha as experiências com Moisés. Moisés tinha experiência com Deus, ele servia Moisés. Então, enquanto ele estava servindo Moisés, ele estava vendo Deus se manifestar na vida de Moisés. Ou seja, Josué, cara, o coração desse cara é fantástico, porque ele está vendo um homem que inúmeras vezes quase foi apedrejado pelo povo que ele tirou do Egito, cara. Era só BO, era só bucha. E aí vem Moisés um belo dia com a notícia, ó, Deus me falou para pegar você, apresentar no meio do povo e te ungir no meu lugar. Agora é você. Deus vai me recolher. Ou seja, essa bucha agora é contigo. Mas olha o que Moisés tem para dizer para Josué. Ser forte. Tem bom ânimo. Assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você. Então essa é a promessa. Amém? E aí, Deus recolhe Moisés e o primeiro capítulo do livro de Josué é Deus finalmente agora vindo falar com ele e não com Moisés. Agora Deus está vindo falar com ele. E olha o que Deus fala para Josué. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Cara, isso faz no mínimo você dar valor a tudo que você aprendeu antes. Porque então quer dizer que era Deus já falando com ele naquele tempo. Sabe quando Deus vem confirmando o que foi dito? É quando Eli ouve de Samuel o que Deus tinha para dizer sobre a sua casa. Só que antes de Deus falar com Samuel, teve um profeta que passou por Siló e disse para ele tudo que Deus falou depois para Samuel. E aí ele fala, o que Deus falou com Samuel, eu já tinha acabado de ouvir, então é Deus mesmo. Ou seja, é o João Batista que vem pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e depois que João Batista é preso, vem Jesus pregando, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, é Deus passando o bastão de uma geração para outra. Ele começa falando o que a outra geração entregou. Ou seja, cara, pega tudo que você aprendeu, porque isso aqui vai ser útil para você. Só que Deus fala assim para Josué, Josué, medita na lei desse livro de dia e de noite, cara. Não se aparta dos teus lábios a palavra desse livro. Medita de dia e de noite. E eu acho isso daqui muito interessante, porque o jeito que Josué vai se mover é completamente diferente do jeito de Moisés se mover. Moisés armava a tenda, ele entrava na sua tenda e ficava com Deus e a nuvem descia. E era uma figura bem sacerdotal dele entrando nesse ambiente de glória e ali ficando com Deus. Com Josué, o bicho está com a espada na mão, tem um exército na frente e esse cara tem que ouvir Deus em tempo real. Não tem tempo de entrar na tenda, não tem tempo. Meu irmão, ou você tem a palavra de Deus queimando em você o dia inteiro para você ouvir em tempo real o que Deus tem para dizer, ou então você vai fazer um monte de besteira em nome do Senhor. E Deus está nos chamando para um tempo como esse, cara. De você estar sólido com Ele de tal forma que no ambiente de medo você sabe que Ele está contigo. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não te abandona. E qual é a tua segurança? É tudo aquilo que Ele te ensinou.
Não é simplesmente a respeito das tuas experiências, é a respeito das experiências que Deus já liberou antes de falar com você. Porque isso é ensino para mim e para você. Nós não vamos ser provados no poder que a gente flui. Jesus disse, aquele que opera milagres, esse é o que me ama. Aquele que canta bonito, esse é o que me ama. Aquele que vai na igreja todo domingo, esse é o que me ama. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é a respeito do ensino que Deus te deu, está tão sólido dentro de você, que é nisso que você vai ser provado. É no que você sabe. Quando vier alguém com uma conversa bem torta, você sabe o que Deus diz. Porque a gente está num tempo de tanta opinião, que as pessoas parecem que, eu não concordo com isso daqui assim. Parece que Deus é um amiguinho seu, que sentou naquela roda e está todo mundo dando opiniões doidas e bonitinhas a respeito de um assunto. Aí vem Deus, olha, eu também tenho uma opiniãozinha para dar sobre esse assunto. Aí uns dizem, poxa, legal isso que Deus disse. Aí outro, eu não concordo, eu não acho que é assim. Veja bem, bonitinho, cara, não concorda com Deus, olha que bonitinho. Não concorda com o Criador. Quando Deus fala que uma coisa não presta, ela não presta. Acabou. 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 Resolvido. Pronto. Ele conhece o fim. Você tem ideia que isso faz toda a diferença, ele conhecer o fim? Tipo assim, você conheceu um amiguinho hoje, vocês são bem bonitinhos, os dois têm 4, 5 anos, estão brincando no parquinho, e Deus conhece o fim, fala, isso aqui vai virar um traste, vai te desviar. Então, eu não quero que você ande com esse menino hoje. Ele conhece o fim. Fala, mas poxa, sou um amiguinho, eu não concordo. Ele conhece o fim, porque Ele te ama, Ele está falando, não quero isso aqui. Dá para entender? Dá para a gente aceitar a vontade de Deus como sendo a vontade do... Cara, é porque a gente só pensa no Deus, Senhor, Salvador, Senhor dos Exércitos. Mas a primeira revelação de quem Deus é Criador. Quando Ele fala, Ele não está dando opinião, cara. Ele está dizendo, Ele está chamando a existência. Ele decreta, isso daqui é bom, haja luz, e a luz é boa, acabou, velho. Nunca mais a luz vai deixar de ser boa, sabe por quê? Porque Deus falou que é boa. E as trevas, as trevas não prevalecem contra a luz. Sabe quando elas vão prevalecer contra a luz? Nunca, porque Deus falou. Então é tempo da gente ficar sólido em Deus. Amém? Tuas opiniões são muito legais, cara. Guarda para ti. Pergunta para Deus o que é que Ele acha. Por que você não pergunta para Deus o que é que Ele acha? Porque Deus não vai dizer eu acho. Deus vai dizer assim diz o Senhor. Quantas vezes Deus te precisa falar de um assunto com você para você acreditar que aquilo é aquilo? Porque Noé só precisou ouvir Deus falar uma vez. Ele passou 100 anos construindo um treco e não fazia o menor sentido. Os antigos são diferentes. Só ouviu Deus falar uma vez, bicho. Mas eu começo a perceber uma coisa, isso não tem a ver com a nossa habilidade, não. Percebe comigo, Deus é criador. O que Ele fala, Ele cria. Seu dia está ruim, Deus aparece para você e fala, bom dia. Pronto, seu dia ficou bom. Porque Ele criou um dia bom para você. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar com medo dos judeus porque Jesus tinha sido morto. Aí Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. Pronto, acabou o medo. A paz chegou, Ele falou, paz esteja com vocês. Ele não deu a paz do Senhor, irmãos. Ele manifestou paz num lugar onde não tinha. Ele é Deus, Ele cria. Quando Pedro fala, manda-me ter contigo por cima das águas, Jesus fala, vem. No que Ele falou, vem, a água ficou sólida. Ou seja, quando Deus te dá uma direção, Ele está te mostrando o futuro. É só você ir. Só vai. Entendeu? Para de patinar. Cara, é um tempo de muita confusão. O que é que Jesus falou aqui nos últimos tempos? Enganarão a muitos. Traição, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Cara, engano, confusão, dúvida, engano, confusão. Mas aquele
que perseverar até o fim. Como que esse cara persevera? Ele tem que ser sólido, cara. Esse cara tem que estar blindado contra enganos, contra falsos cristos, contra falsos profetas, contra o aumento da iniquidade dos outros, contra a tentação de parar de amar. Esse cara tem que estar blindado. Como? Sólido naquilo que é disciplina do Senhor. Ele está nos chamando para viver esse tempo. Amém? Ele está nos chamando para atravessar essa estação. Ainda está valendo. Ainda não acabou. Aí você fala, ainda não acabou. Que bom que ainda não acabou. Você ainda tem chance de passar aprovado. Eu falei, meu Deus, Deus fala. Deus fala muito. E Deus só fala com os outros. Deus não fala comigo. Eu ficava agoniado, Deus não fala comigo. Eu fiquei agoniado, eu queria ouvir Deus falar comigo, queria ver Deus falar comigo. E Deus só falava com os outros. Até que um belo dia eu estava no banheiro, cara, olhando no espelho. E quando eu aceitei Jesus, eu entrei numa crise de identidade tão ferrenha, que foi a época que eu mais me tatuei na minha vida. Era a minha fuga. Era todo mês eu estava lá me rabiscando. Era a minha fuga. Eu estava lá no espelho decidindo, eu ia no estúdio naquela tarde, onde é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer, se eu ia completar, se eu ia meter outra. E daqui a pouco, dentro do meu coração, simples assim, a atmosfera mudou e dentro de mim foi, chega. E cara, aquilo tomou aquele banheiro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Não é a voz do cão, não é a minha. Falei, cara, Deus falou comigo, cara. Sabe aquilo que eu estava querendo há tanto tempo? Aconteceu. Ele falou comigo, cara. Cara, ele falou comigo, eu comecei a chorar, eu fiquei doido dentro daquele banheiro. Deus falou comigo, cara, Deus falou comigo. Que nem ele fala com as irmãs, ele falou comigo. Ele só mandava recado pelas irmãs, agora ele está falando diretamente comigo. Ele está falando, eu contei para Ali, Deus falou comigo. O que é que ele falou? Ele falou, chega. Aí você fala, pô, mas você não... Mas você não gostava? Você não gosta? Não, eu gostava. Eu acho legal. Acho maneiro. Mas e aí? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é o que eu amei. Eu amei ouvir a voz do Senhor, cara. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, chega. Então, para mim, chegou. Porque se ele me diz uma coisa, simples, direta, eu não consigo dar uma resposta a isso, parou por ali. Talvez ele quisesse só treinar o meu coração para ouvir e obedecer. Eu consegui chegar. Pediu para parar, parou. Sabe, tipo, tem coisa que ele pediu para mim, tem coisa que ele pediu para você. E o que ele pediu para você, faça. O que ele direcionou você a fazer, faça. Porque quando você fizer o que ele disse para você fazer, ele vai identificar isso no céu como amor por ele. E aí você vai receber mais. E cara, para obedecer a próxima vai ser o mesmo princípio, só que com mais amor você responde melhor. Então você faz, não de qualquer jeito, mas você faz em amor também. Sabe por que eu parei? Não foi só porque eu ouvi a voz dele, foi porque eu o amei. E se isso te agrada, Senhor, é isso que eu vou fazer.